Muito bom dia. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli. Minha saudação ao doutor José Pumes, ilustre procurador eleitoral. Saúdo também os advogados, ilustres advogados que atuarão nesta sessão em defesa de seus clientes, doutor Fabiano Zimmer, doutor João Marcos Adé de Castro, doutor Edson Cosma. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Primeiros processos desta pauta a serem julgados é um bloco de 3 processos. São 3 embargos de declaração de relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, os embargos números 30992, todos têm o mesmo número, 30992 e 30992. Eles não abrem aqui, porque estão no bloco, mas há pedido de interesse pela advogada doutora Maria Cristina Teixeira. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Está sem som, desembargador Butelli. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da Corte. Uma saudação especial ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento e saúdo todos os servidores desta casa, aos advogados doutor Fabiano Zimmer, doutora Adélia Castro e Edson Cosman, bem como a advogada referida por Vossa Excelência, que acompanha os trabalhos na condição de interessada. Trata-se de embargos de declaração do feito 30992, manejados por Ademir Perineto, Rogério Centenário e Osnildo Luiz de Godoy. Os memoriais apresentados pelo Dr. Fabiano Zimmer são bastante extensos, são 15 laudas de memoriais, e referem basicamente em relação a Ademir e Rogério, aponta a contradição no julgado no tocante à não redução de forma proporcional à pena de prestação pecuniária, tendo em conta a redução da condenação pelos fatos antes imputados. O Ademir foi processado por prática de 15 fatos e acabou sendo condenado em segunda instância por 5 deles. Por sua vez, o Rogério, processado por 2 fatos e condenado por 1. E não houve, na ótica do defensor, a redução proporcional da pena de prestação pecuniária. Os embargos a esse respeito são improcedentes, tendo em vista que a pena de prestação pecuniária ela diz respeito à reparação do dano e não necessariamente deve estar atrelado à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Cito jurisprudência pacífica nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça, inclusive. Então, em relação a esses 2, os embargos são rejeitados. Com relação ao Osnildo, as argumentações são bastante diversas. Ela inicia por supostas omissões e obscuridades com relação ao enfrentamento de questões preliminares, inicialmente com relação à insuficiência de prazo de vista dos autos para apresentação de memoriais e sustentação oral, ausência de juntada da mídia eletrônica relativa aos áudios das interceptações telefônicas deferidas no início da investigação,
violação de dever de fundamentação por não seguir jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nulidade de provas obtidas por meio das interceptações telefônicas. Com relação à tipicidade também, ele aponta omissões, obscuridades e contradições, por não seguir novamente o modelo de jurisprudência no caso do TSE, e também ataca a dosimetria da pena aplicada, apontando omissão por ausência de análise de um suposto bis in idem, na exasperação da culpabilidade, ilegalidade na consideração da circunstância pessoal dele ser inspetor de polícia para o aumento da pena base fixada. Também aponta também com relação à dosimetria na prestação pecuniária sem consideração da sua condição econômica. Adianto já que os embargos também são improcedentes com relação ao Osnildo. Osnildo teve condenado em segunda instância a pena de reclusão de 3 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, mais prestação de serviço de comunidade de 1 hora por dia de pena privativa, prestação pecuniária de 20 salários mínimos e ainda 15 dias de multa, a razão 1/30 do salário mínimo vigente à época. As preliminares foram devidamente enfrentadas no aresto atacado, alteração do defensor às vésperas do julgamento criou esses empecilhos, esses problemas para o defensor, mas ele teve vista dos autos por 48 horas, autos físicos, apresentou seus memoriais, exerceu sustentação oral por ocasião do julgamento, e nessas 2 oportunidades ele requereu adiamento do feito para apresentação e juntada das mídias, dos áudios das interceptações. Esses requerimentos foram devidamente enfrentados na decisão de segunda instância, inclusive em debate que houve durante a sessão. Nesta oportunidade, conforme bem pontuou o Procurador Regional Eleitoral, o secretário da sessão, em 2 oportunidades, foi acionado para atestar o acesso dos procuradores e dos acusados aos áudios via senhas do sistema Guardião do Ministério Público, do núcleo de inteligência do Ministério Público. Além disso, também foi atestado pelo seu secretário que houve a devida transcrição desses áudios das interceptações telefônicas e, via de consequência, devidamente juntadas aos autos. Então, com relação a estas questões, não há omissão, obscuridade e tampouco contradição no acórdão. Essa questão da validade da prova obtida com as interceptações telefônicas, repito, no brilhante trabalho e análise da Procuradoria Regional Eleitoral, apontou 5 oportunidades em que esta questão foi enfrentada pela Corte. Manifesta, então, a preclusão com relação a esta argumentação. Manifesta também a inconformidade do embargante com a decisão da Corte. E, como sabemos, os embargos não se propiciam para esse tipo de rediscussão. Rejeito, então, os embargos com relação às preliminares. No tocante à suposta omissão, obscuridade e contradição em relação à tipicidade do delito de corrupção eleitoral, a dosimetria da pena aplicada, o acórdão é bastante claro e expresso com relação à fixação da pena definitiva adequada aos delitos praticados. A exasperação, por sua vez, atendeu à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação às outras questões pleiteadas de redução da pena de prestação pecuniária e da pena de multa, o acórdão também refere que estas questões compete análise ao juízo da execução criminal, conforme, se não me engano, o artigo 179 da LEP, Lei de Execução Penal. Fim da análise dos embargos e dos memoriais, em especial, percebe-se que o embargante pretende novo julgamento das questões que foram cumpridamente analisadas pela segunda instância. E os embargos de declaração, repito, não se amoldam a esse tipo de discussão. Voto, então, senhor presidente, pela rejeição completa dos presentes embargos de declaração. É assim como voto. Muito bem. Observo na rede que os demais colegas votaram na mesma linha do eminente relator, não havendo qualquer pedido para manifestação de voto. Então, vamos proclamar o resultado dos 3 embargos de número 30992. À unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração. Próximo julgamento, colegas. Assim. É o recurso 060-050970, procedência de Itaara, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, recurso interposto por Antônio Carlos dos Santos e com pedido de sustentação oral pelo Dr. João Marcos Haddad de Castro. Consulto o Dr. João Marcos se concorda com a dispensa do relatório. Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Tá bom. Obrigado. Senhor presidente, senhores demais desembargadores, é um prazer estar de volta a esse tribunal. Trata-se o processo de uma postagem em Facebook que teria sido feita pela Natália, filha do então pré-candidato Antônio Carlos, né? E que, em momento algum, nós discutimos que seria ou não irregular, né? Até porque nós reconhecemos que foi irregular, né? A Natália não poderia ter feito essa publicação, né? Fora do período, pedindo voto, fora do período da propaganda eleitoral. Ocorre, Excelências, que essa postagem no Facebook, isso é admitido, inclusive, pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, e posteriormente pelo Ministério Público, que funciona junto a esse Tribunal Regional, essa postagem foi feita pela filha do candidato. O candidato Antônio Carlos não curtiu aquilo de clicar lá dizendo eu concordo, né? Onde se curte é porque se concorda. Ele não compartilhou esta postagem, não teceu nem comentários, tá? Ou seja, não teve nenhuma participação no evento, que é irregular, sem dúvida nenhuma. Tá? O próprio Ministério Público disse na petição inicial que a postagem foi feita pela segunda representada, que seria a Natália, na rede social, tá? Pedindo votos. Diz o Ministério Público, depois esse posicionamento é acatado pelo Ministério Público de segundo grau, de que a ciência do então pré-candidato é evidente, pois se trata de postagem realizada por sua filha. Na contestação, o ora recorrente já deixou certo que não solicitou, não autorizou e sequer tomou conhecimento da postagem, somente vendo a ter ciência da postagem com surpresa quando foi citado na presente representação. Partiu o Ministério Público da presunção não provada de que, em sendo Natália filha do Antônio Carlos, automaticamente e evidentemente ele teria tomado conhecimento. Todos nós sabemos, principalmente quem tem filhos mais jovens, evidentemente, que, no mais das vezes, os filhos nem querem que os pais participem, nem são amigos dos filhos no Facebook. Então, caberia ao Ministério Público comprovar que, efetivamente, Antônio Carlos tomou conhecimento e se beneficiou dessa postagem irregular. Certo? Só que isso não ficou nem de longe comprovado.
Inclusive, nós juntamos uma decisão do ministro Edson Fachin exatamente nesse sentido, tá? Que fala, inclusive, do artigo 40B da Lei das Eleições, da ausência de prova da autoria da segunda recorrida e do prévio conhecimento do beneficiário. Tá? Então, caberia ao Ministério Público fazer essa prova, e isto absolutamente não aconteceu. Inclusive, logo adiante, ele fala: no tocante ao pré-candidato beneficiário, não há como imputar-lhe responsabilidade pela propaganda eleitoral irregular ante a ausência de prova de seu prévio conhecimento. Isso é o que diz, inclusive, o próprio artigo 36 da Lei 9504, vai dizer o quê? Que a violação que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto, após uma determinada data. Esse ano acabou sendo diferente, naturalmente. E no parágrafo 3º diz que a violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa de R$5.000 a R$25.000. O magistrado saiu pelo caminho mais fácil, dizendo que era evidente que o pai tinha conhecimento da propaganda irregular feita pela filha, né? Quando, como já dissemos, muitas vezes os filhos nem nos querem no Facebook como seus amigos, porque isso, frente aos demais participantes, com perdão da palavra, pagar o mico. Participar do Facebook do filho e se manifestar, eu sei porque os meus filhos fazem isso. Por mais que eles me amem, eu não tenho conhecimento de 100% daquilo que eles fazem, nem no Facebook, nem fora do Facebook. São maiores, são capazes, têm vida independente. Não se pode automaticamente dizer, se é pai, automaticamente é evidente. Mas evidente, onde que está essa evidência? Só pelo fato de ser pai. Ele não curtiu, não comentou. Como o réu faria a prova negativa de que não tinha conhecimento? Observe os senhores desembargadores que o Ministério Público representou contra o Antônio Carlos e a Natália. E o juiz mandou notificar apenas o Antônio Carlos. E não disse nenhuma palavra, porque se a lei diz que a responsável pode ser punida e a responsável é a Natália, então a Natália tinha que continuar no processo, não simplesmente ser alijada do processo por um despacho do juiz, que o juiz não disse, olha, a Natália não tem responsabilidade nenhuma, o único responsável é o Antônio Carlos. Não, se o juiz mesmo mandou, notifique-se o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos foi notificado, e ele se manifestou. Nós, advogados, inclusive, não fizemos nenhum tipo de defesa da Natália pelo singelo fato de que a Natália não foi notificada. O juiz, se o Ministério Público encaminhou a representação contra a Natália e contra o Antônio Carlos, deveria o juiz, então, através de um despacho, dizer, olha, acho que não cabe a responsabilização da Natália. Não, o juiz menos assim, notifique-se Antônio Carlos. Tá, e a Natália, por que não prossegue? A nós parece que poderia haver, inclusive, uma nulidade do processo, porque não há nenhuma justificativa para a exclusão da Natália do polo passivo da demanda. E aí a gente vem aquela discussão que é praticamente discussão, com todo respeito, uma discussão de processo civil 1, né? Que é de que o ônus da prova incumbe a quem alega. O Ministério Público não está dispensado da obrigação de fazer prova. Vejam, os senhores desembargadores, que o Ministério Público não teve a preocupação nem de fazer prova de que a Natália era filha do Antônio Carlos. O que ele não nega. Ele não vai renegar a própria filha. Mas não há nos autos, tem 30 e poucas páginas do processo, não há nos autos nenhum documento que comprove que a Natália é filha do Antônio Carlos. Ela é filha do Antônio Carlos. Só que quem fez a publicação foi ela. O pai dela não teve nenhuma participação nesse evento. O Ministério Público não fez prova de que Antônio Carlos tinha ciência de que tenha solicitado, que tenha apoiado, que tenha curtido, que tenha compartilhado ou que tenha comentado. Se ele tivesse compartilhado, aí diz o Ministério Público que a postagem foi feita no site do PSB, que era o partido do pai dela. Não é verdade isso. É só olhar a postagem que está nos autos e o que acontece. Ela foi lá, a Natália foi lá no site ou no perfil do PSB, copiou a notícia que quando o partido escolheu Antônio Carlos, colocou. Antônio Carlos foi escolhido na convenção para ser candidato a vereador. Ela copiou de lá e colou
no seu perfil de Facebook. Então, o partido não tinha conhecimento, nem o partido tinha conhecimento que ela tinha feito isso, tá? E menos ainda o pai dela. Tá? Essa filha, ela é maior, mora separado com o pai, e dizer que é provável, bastante provável, em algum momento aqui o Ministério Público diz que parece pouco provável que o candidato, que é pai da autora da propaganda, não soubesse referir a postagem. Ora, com todo respeito ao Ministério Público, mas não cabe condenar alguém, porque pode ser R$5 ou R$50.000, dizendo que parece pouco provável. Bom, pouco provável quer dizer que é provável. E se é provável, nós temos uma dúvida. E se nós temos uma dúvida, temos que utilizar o mesmo princípio de direito penal de absolver. Então, simplesmente desconheceram. Então, parece, com todo respeito, aí, que o Ministério Público e o próprio juiz de primeiro grau está tentando revogar o princípio do ônus da prova. A quem caberia provar isso aí? Ao Ministério Público. O Ministério Público absolutamente não fez prova nem que Natália fosse filha do Antônio Carlos. Ele não teve participação. Inclusive, existem decisões que certamente Vossas Excelências conhecem, do Tribunal Superior Eleitoral, que nós podíamos ver aqui, agravo regimental no recurso especial eleitoral 9237, que fala exatamente isso: o ônus da prova incumbe quem alega o fato. Isso aqui é tão óbvio que não precisaria nem dizer. Depois nós temos o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Tá? E não houve, por parte do Ministério Público, nenhuma comprovação de que o pai tenha determinado, que o pai tenha apoiado, que o pai tenha reproduzido, compartilhado, curtido ou tomado conhecimento. Então, a responsabilidade só pode ser do candidato, porque, no início dos tempos, quando eu entrei lá no Ministério Público, em 1982, doutor, se tinha essa tese de que toda e qualquer propaganda feita em benefício de um candidato automaticamente o beneficiava. Mas vejam os senhores que, na verdade, essa é uma propaganda irregular que o prejudicou. Então, se presumia que beneficiava. É isso, Excelência. Eu queria só pedir para o senhor encaminhar o encerramento. Estou encaminhando, Excelência. São essas as razões. Solicito que examine já examinar naturalmente nossas razões, e peço, então, pelo provimento e pela absolvição, pela não aplicação da sanção. Muito obrigado e desculpe, Excelência, por ter ultrapassado o tempo. Está bem? Obrigado. Absolutamente. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho. Saúdo Vossa Excelência e, na sua pessoa, saúdo todos os demais integrantes desta corte. Saúdo também o doutor Adé Castro. Saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores desta casa, e uma saudação especial também à nossa assistência. Senhores julgadores, conforme enfatizado, inclusive, pelo doutor Adé Castro, da tribuna, trata-se de propaganda eleitoral antecipada, que é incontroversa. Sabe-se que Natália Carolina dos Santos publicou em seu perfil pessoal na rede social do Facebook um pedido expresso de voto em favor de seu pai, à época pré-candidato a vereador pelo PSB no município de Itaara. Não há discussão a respeito da publicação, não há discussão a respeito do pedido expresso de voto. Consta da mensagem postada por ela na rede social, expressamente: olá, pessoal, quero apresentar para vocês meu pai, que é pré-candidato a vereador pelo PSB. No dia das eleições, vote Xará 40912, vote 40. Isso, conforme o eminente advogado ressaltou, não está em discussão, é fato incontroverso, como fato incontroverso também é o de que Natália é filha de Antônio Carlos, então acredito que não há necessidade de fazer prova nesse sentido. Se discute aqui unicamente nesse recurso a responsabilidade do candidato beneficiado pela divulgação dessa propaganda antecipada. O recurso trata ainda da diminuta repercussão e influência que teria tido a postagem no pleito, na suposta ausência de conhecimento acerca de sua prática, conforme enfatizado da tribuna. Quanto à potencialidade de influência nas eleições, ela não é exigida no que se refere à vedação da propaganda eleitoral antecipada, sendo que a sanção, ademais, foi aplicada também no mínimo legal.
Quanto ao prévio conhecimento, que é o que se discute mais especificamente, está claro na inicial que não foi representado o responsável direto pela divulgação da propaganda antecipada, e também está evidente que ele foi demandado na condição de beneficiário da propaganda, hipótese prevista, então, no artigo 36, parágrafo 3º da lei eleitoral. Conforme consta do parecer, e ressaltamos isso, né, entendemos com todas as vênias que é pouco provável que o candidato, à época pré-candidato, pai da autora da propaganda, que tem com ela, portanto, a relação de confiança e intimidade, não soubesse da postagem. E no que diz respeito ao local onde foi feita essa postagem, o que consta, pelo menos do parecer, que é do Dr. Fábio, é de que tratou-se de um compartilhamento de uma publicação do PSB que falava da apresentação do representado como pré-candidato. Ou seja, não tem aqui uma informação de que a postagem foi feita por Natália no site do PSB ou na página do PSB, e sim de que ela compartilhou uma publicação do PSB na sua página pessoal. Mas entendemos que realmente é difícil afirmar que o recorrente não tivesse conhecimento dessas publicações, e também nesse ponto enfatizaríamos que essa postagem permaneceu na rede social de Natália por mais de um mês, até que fosse oferecida a representação conforme referido pela promotoria eleitoral. Portanto, em conclusão, ratificando os termos do parecer, o Ministério Público Eleitoral nessa instância se manifesta pela manutenção da sentença. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam, em especial o ilustre advogado que usou de forma tão veemente a tribuna e de forma tão competente. O meu voto, senhor presidente, vai na mesma esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral. Não se discute aqui a ocorrência de fatos e da própria irregularidade no processo eleitoral da propaganda antecipada. O que se discute, e isso foi objeto, ouvi atentamente a sustentação oral do eminente advogado, ele fulcrou todo o seu período, a sua sustentação, na ausência de responsabilidade do pai, pelo ato da filha. Aqui, com a devida vênia, é como disse o procurador, e eu reproduzo, no meu voto é extenso, eu estou fazendo aqui um resumo, como disse bem o procurador, essa propaganda ficou durante 30 dias. Eu até admito, se essa postagem tivesse ficado 2 dias, imediatamente revogada, sim, retirada do ar, aí eu até confesso que se sentiria muito sensibilizado com o argumento do eminente advogado. Mas ficou 30 dias. É um município pequeno. É óbvio que essa postagem circulou, digamos assim, no meio da internet e trouxe, digamos assim, essa repercussão, a tal ponto que chegamos a esse processo. E eu, com a devida vênia, então, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso. Eu apenas, em homenagem ao ilustre advogado, eu estava folheando aqui um livro antigo que herdei de meu saudoso avô, que são as decisões de Laudo de Camargo. Laudo de Camargo foi juiz do Supremo Tribunal Federal durante 20 anos. Provavelmente o juiz de carreira mais afamado de São Paulo, e dos ministros do Supremo que se aposentou, foi o que recebeu mais homenagens, recebeu homenagens de todos os cantos do Brasil. E ele disse uma pequena frase, senhor presidente, que aqui estão o registro das decisões dele de primeira instância e do Tribunal de Justiça, quando juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. E uma frase aqui da qual nós nunca devemos esquecer: o sinete da justiça não se aplica ao que o direito reprova. É exatamente o caso aqui. Quer dizer, se tivesse, digamos, um lapso temporal bastante exíguo, uma postagem de 2 horas, 3 horas e retirada, digamos, da internet, eu concordaria com o eminente advogado. Mas aqui é fato inconteste. Durante 30 dias esteve na internet, é um município pequeno e, obviamente, que teve a irregularidade, está comprovada com a produção da propaganda antecipada. De modo que aqui, rendendo as minhas homenagens ao eminente advogado, o meu voto é por negar provimento ao recurso nos moldes do parecer que foi lido pelo eminente Procurador-Geral Eleitoral. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas. Senhor presidente, sim, qualquer se permite, renovando as saudações, ou melhor, endossando as saudações, eu fiquei impressionado com algumas colocações feitas da tribuna,
já tinha tido acesso ao brilhante voto do desembargador Thompson e estava inclinado, inclusive, a acompanhar, de certa forma, não estou me posicionando, mas eu gostaria, senhor presidente, com a devida vênia ao eminente relator, e no compromisso até de trazer amanhã, nosso último dia, eu vou pedir vistas para examinar uma questão que até antecipo, que fiquei um pouco em dúvida, sobre a própria legitimidade. Então, eu gostaria só de ter esse olhar um pouquinho mais acurado, e amanhã eu traria, então, uma posição. E, nesse sentido, então, estou pedindo visto, senhor presidente, com a vênia, evidentemente, e compreensão do nobre relator. Perfeitamente. Consulto se os colegas, alguém deseja votar hoje ou aguardar a vista. Todos aguardam. Eu vou aguardar, presidente. Eu vou aguardar. Tá. Todos aguardam, então, os demais aguardam. Muito bem. Então, Excelência, pois eu não. precisaria, desculpe, eu precisaria fazer um novo pedido para assistir à sessão ou a secretaria me encaminharia o link para amanhã, então? Sim, para a próxima sessão. Doutor Rogério, esclarece para nós aí. Automaticamente. Nós encaminhamos, doutor. Tá, está bom. Muito obrigado. Desculpe incomodá-la, excelência. Não, absolutamente, doutor. Então, recurso 060050970, após o eminente relator votar pelo desprovimento do recurso, o desembargador Gerson Fischmann pediu vista dos autos. Os demais julgadores aguardam o voto vista. O próximo processo é o recurso 060029361, procedência Fontoura Xavier, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Recurso interposto por Paulo César Quevedo e como recorrido José Flávio Godoy da Rosa. Há um pedido de sustentação oral pelo doutor Edson Luiz Cosman, que falará pelo recorrido José Flávio Godoy da Rosa. Eu consulto ao eminente doutor Edson Cosman, se concorda com a dispensa do relatório? Concordo, excelência. Muito bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa Corte Eleitoral, doutor Vilarinho, saúdo Vossa Excelência. Saúdo também de forma especial o relator deste processo, ora em julgamento, o desembargador Armínio Abreu de Lima, eminente conselheiros, desculpe, estou acostumado com a Corte de Contas, então por isso o hábito. Excelentes desembargadores, em nome dos já saudados, saúdo Vossas Excelências. Saúdo também o eminente representante do Ministério Público, doutor José Pumes. Saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome do qual eu saúdo todos os servidores desta Corte Eleitoral. Antes de iniciar a minha manifestação, quero fazer um especial agradecimento também ao desembargador relator, desembargador Armínio, por ter atendido o pedido da defesa quando o processo pautado há 2 dias atrás, a defesa não tinha condições naquela oportunidade de se fazer presente, fez o pedido e, gentilmente, o desembargador relator retirou de pauta. Nosso especial agradecimento em relação a esse gentil gesto de Vossa Excelência. Excelências, para a defesa não resta dizer muita coisa, além de reportar a bem lançada, correta e elogiável sentença do juízo de primeiro grau. Veja, Excelências, que aqui se trata de um pedido de impugnação de registro de candidatura proposto pelo Ministério Público e também por o recorrente, e o juízo de primeiro grau analisou de forma detalhada, de forma analítica, de forma extremamente perspicaz, inteligente e correto os fatos lançados naqueles pedidos de impugnação. E, dessa forma, o juízo de primeiro grau afastou todos os fatos, não entendendo haver neles nenhum ato insanável, doloso, que pudesse caracterizar
eventual improbidade administrativa. Com efeito, excelências, trata-se aqui, e são elementos da impugnação feita, decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos exercícios de 2010 e 2011 do gestor do município de Fontoura Xavier, o ora recorrido. Excelências, a síntese daqueles fatos elencados dizem respeito a algumas eventuais inconformidades ocorridas no município, inconformidades estas que são inconformidades rotineiras, inconformidades formais praticados por setores inferiores da administração pública municipal. Nenhum ato aqui, excelências, pode ser caracterizado e pode ser demonstrado de forma clara qualquer conduta muito menos dolosa praticado pelo gestor e com a finalidade de dilapidação do patrimônio público, malversação, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, não há nada disso. O que há aqui, e um dos fatos, o fato mais aventado e mais trabalhado aqui, por exemplo, excelências, trata de um evento realizado no final do ano para servidores do município de Fontoura Xavier. Uma atividade festiva de final de ano para os servidores. Naquela atividade, excelências, o município despendeu do valor de em torno de R$6.000. É isso mesmo, R$6.000. O juízo de origem muito bem analisa esse fato, como todos os demais, e não afasta eventual reprovabilidade, eventual inconformidade formal em relação aos atos preparatórios e as questões legais orçamentárias que envolvem esse evento. Mas de forma nenhuma vê aqui qualquer ato com a gravidade que pudesse impor uma censura tamanha, que é afastar a elegibilidade do recorrido. E não se diga, excelências, e também aqui é importante trazer, a partir dos elementos daquela Corte de Contas, houve a reprovação das contas nesses dois exercícios por parte do Poder Legislativo Municipal. Não se trata aqui de discutir a competência do Poder Legislativo para aprovar ou reprovar as contas do gestor. Mas se trata, sim, da necessidade de analisar se efetivamente há elementos suficientes para caracterizar aquelas infrações dispostas na linha G, que tem por objetivo afastar o registro da candidatura e, consequentemente, tornar inelegível o cidadão ou recorrido aqui no caso. A decisão da Câmara de Vereadores, ela é uma decisão política administrativa. Ela tem um viés muito mais político do que jurídico. E, nesse sentido, ela sempre precisa ser analisada e afastada quando ela não traz os elementos jurídicos suficientes para o objetivo que se pretende, o que é o caso. Portanto, não se tira aqui a competência do julgamento da Câmara de Vereadores, mas sim não há aqui elementos que fundamentam aquelas decisões suficientes para o entendimento daquilo que as impugnações pretendem. E isso, novamente, foi muito bem enfrentado e afastado pelo juízo de origem. Por fim, excelências, há de se registrar que, em relação à decisão de 2010, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ainda pende, e há suspensão, inclusive, pelo Poder Judiciário daquela decisão, decisão em ação declaratória movido pelo recorrido em relação àquela decisão do Tribunal de Contas, ação essa legítima, como bem tem dito inúmeras vezes o próprio desembargador Armínio, que o Poder Judiciário precisa, muitas vezes, enfrentar, ter a sindicabilidade das decisões do Tribunal de Contas, e muitas vezes, não é uma nem duas, o Poder Judiciário tem derrubado aquelas decisões, tem anulado aquelas decisões, principalmente por afronta à Constituição, principalmente por falta
do devido processo legal e da ampla defesa. Então, esse processo está suspenso pelo Poder Judiciário com vistas à análise dessa ação declaratória proposta. Portanto, Excelências, se requer aqui, dessa tribuna virtual, a manutenção da bem lançada decisão do juiz de origem e, dessa forma, mantendo aquela decisão e mantendo o registro da candidatura como consequência daquela própria decisão. Eram essas as palavras que a defesa tinha a trazer em relação a este processo. Muito obrigado a todos. Muito bem, doutor Edson. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovas saudações a todos e uma saudação especial ao doutor Edson Cosma. O eminente desembargador Armínio, enquanto o doutor Edson sustentava, eu estava dando uma conferida nos autos do processo e aqui eu confirmei que são 3 recursos, na realidade. A Coligação Aliança pela Renovação Frontourense consta como recorrente Paulo César Quevedo e também o Ministério Público Eleitoral. De modo que, para evitar nulidade, eu sugeriria que, após a minha sustentação, fosse renovada a palavra ao doutor Edson, caso ele queira complementar ou sustentar novamente. Perfeito, perfeito. Ultrapassada essa questão, tem uma questão preliminar também, que o recorrido era candidato ao cargo de prefeito no município de Fontoura Xavier e não foi eleito, né? E considerando-se que o processo de registro de candidatura se renova a cada eleição, então me parece inicialmente que houve perda de objeto desses recursos. Então, inicialmente, eu me manifestaria pelo não conhecimento do recurso, pela perda superveniente do interesse. Mas, caso seja ultrapassada essa preliminar, já vou me manifestar no mérito. E aí, no mérito, a questão, então, diz respeito às impugnações apresentadas, nas quais alegadas causas de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1, a linha G e L da Lei Complementar 64, que foram julgadas improcedentes pelo juízo de origem e, consequentemente, foi deferido o registro de candidatura do recorrido. O parecer é no sentido do provimento parcial dos recursos. Entendemos que a sentença deve ser reformada porque as duas questões levantadas dizem respeito à reprovação das contas do recorrido como prefeito de Fontoura Xavier e subsequente reprovação das contas pelo TCE e subsequente reprovação das contas também pela Câmara Municipal relativas aos exercícios de 2010 e 2011 e condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Entendemos que a desaprovação das contas pelo TCE e a subsequente confirmação dessa decisão pela Câmara de Vereadores abrange conduta que é qualificada como ato doloso de improbidade administrativa, como reconhecido, inclusive, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou a ação ajuizada contra o recorrido relativamente aos mesmos fatos, a realização de uma confraternização para os servidores públicos e seus familiares ao custo de 6.116, que o doutor, inclusive, referiu da tribuna. A questão foi decidida pelo TCE, no processo 531-0200-11-4, e subsidiou o ajuizamento de ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público. Segundo o acórdão que foi proferido nos autos do processo 0269-206-83 de 2018, abre aspas, o parquê imputa ao demandado a prática de 2 atos, quais sejam a realização de um evento de lazer direcionado aos funcionários municipais e suas famílias, ocasionando prejuízo ao erário de R$ 6.116 e o gasto não justificado de R$ 2.947,63, supostamente relativo ao abastecimento de veículos do município. Em que pese o fato relacionado ao abastecimento de veículos não tenha sido considerado como ato de improbidade, por essa decisão judicial, a realização do evento de lazer direcionado aos funcionários justificou a conclusão de que, abre aspas, nos termos do artigo 12, inciso 2 da Lei nº 8429/92, deverá o réu ressarcir o valor indevidamente gasto ao erário, bem como pagar multa civil equivalente a 1 vez o valor do dano. Salientamos que não compete à Justiça Eleitoral decidir quanto ao acerto ou desacerto da decisão da Justiça Estadual, tanto no tocante à desaprovação das contas, quanto no tocante à configuração do ato como de improbidade administrativa, que já foi decidida, conforme se depreende do teor da súmula 41 do TSE. Nesse sentido, inclusive, ressaltamos que a pretensão de produção de prova testemunhal por parte do impugnado, agora recorrido, que foi inicialmente deferida pelo juízo de origem, Fontoura Xavier, não tinha pertinência com o feito,
e, nesse sentido, decidiu esse egrégio tribunal no âmbito do mandado de segurança 0600-437-03/2020. E, por outro lado, entendemos que não é possível avaliar se a realização da citada despesa caracteriza-se ou não como ato de improbidade administrativa, pois assim já foi qualificada por decisão do Poder Judiciário Estadual. E, nesse aspecto, também cumpre ressaltar que o trecho pinçado do voto do voto condutor do acórdão e da ação de improbidade, usado pelo magistrado de origem para considerar que não houve dolo em relação ao evento de lazer custeado com os recursos do erário, abre aspas, diz o seguinte: acresça-se que, ainda que o réu não tivesse agido de forma dolosa, sua mera culpa grave já seria suficiente para a configuração de ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 10º da Lei nº 8429/92. Excelências, esse trecho foi utilizado pelo magistrado sentenciante para concluir que não houve dolo. Mas no mesmo parágrafo do voto condutor, na sequência do raciocínio, o eminente relator daquele feito conclui nos seguintes termos, abre aspas: no caso concreto, entretanto, considero estar suficientemente provado o dolo no agir do então agente público, mormente diante das tentativas de camuflar o evento social como sendo uma reunião de trabalho, o que indica que o réu tinha plena consciência do caráter irregular das despesas efetuadas. Portanto, temos como caracterizada a ocorrência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G, da Lei Complementar 64/90. No que diz respeito à condenação por improbidade administrativa, que importaria na incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1L, da Lei Complementar 64/90, entendemos que não se aplica esse dispositivo, porque não foi aplicada ao recorrido a penalidade de suspensão dos direitos políticos que a norma exige, mas somente imposta a sanção de multa civil, além do dever de ressarcir ao erário o valor indevidamente gasto. Portanto, nesses termos, no mérito, o parecer do Ministério Público Eleitoral é pela reforma parcial da sentença para considerar o recorrido José Flávio Godoy da Rosa em curso na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G, da Lei Complementar 64/90, e, portanto, indeferir o seu registro de candidatura caso ultrapassada a preliminar de perda de interesse superveniente. Obrigado. Doutor Edson, Vossa Excelência quer se manifestar sobre a preliminar arguida pelo Ministério Público, embora já tenha se manifestado sobre o mérito? Não, Excelência, em relação à preliminar levantada, essa corte, acredito que já tem algumas decisões e a defesa respeitará qualquer decisão nesse sentido. Em relação ao mérito, se me permite apenas uma frase, já que o eminente procurador trouxe de forma correta essa questão que se trata de 3 processos, apenas uma frase em relação à decisão judicial lançada pelo Tribunal de Justiça. O próprio juiz de origem também já analisou de forma muito correta ela e entendeu que não há ali elementos suficientes para a causa de inelegibilidade. Apenas nesse sentido, e no mais, faço a remissão ao já dito anteriormente, Excelência. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saudando os colegas, saudando o doutor José Pumes, que foi procurador em Santa Maria, né, doutor José? Procurador do Estado. Fui procurador do Estado. Isso. Então, conhece bem aquela região bonita de Itaara, a que se refere. Conheço, muito linda. Muito bonita, né? Doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os funcionários, uma saudação ao doutor Edson Cosman, que fez uma sustentação oral como deve ser, não é? Clara, objetiva e tratando dos temas que interessam com muita fundamentação. Referentemente à preliminar de perda de objeto, na verdade não ocorre, porque, notadamente no recurso do Ministério Público, envolve aqui a questão de inelegibilidade, reconhecimento de inelegibilidade que não se esgota em uma eleição. A inelegibilidade, e vou me valer aqui de um primoroso artigo, né, com a erudição peculiar do nosso desembargador Carlos Eduardo Thomson Flores Lenz, não é? A que vou me referir de novo, ainda nesse voto.
o artigo sobre pressupostos de elegibilidade e inelegibilidade no direito constitucional brasileiro, em que o desembargador Thompson percorre o direito comparado com aquela sua maestria que lhe é peculiar. E esse artigo começa distinguindo inelegibilidades e incompatibilidades. Não é? E inelegibilidade é isso, né? É o impedimento constitucional legal de que alguém se possa registrar como postulante a todos ou algum cargo público eletivo. Sorte que não se esgota a inelegibilidade, notadamente objeto do recurso ministerial, em apenas uma eleição. Por isso, não se perdeu aqui o objeto recursal de qualquer um dos recorrentes. Contra qualquer um dos recorrentes, especialmente o recurso ministerial. A questão que se coloca aqui diz novamente com as alíneas G e L do artigo 1º da nossa Lei Complementar 64, a nossa Lei de Inelegibilidade. O artigo 1º, né, da Lei 64, da Lei Complementar 64, em duas alíneas, se refere à improbidade. E já referi isso em outro voto. A linha G toca na improbidade, mas não reclama nem demanda de improbidade. Demanda baseada na Lei 84/92. Já a linha L supõe demanda de improbidade e mais condenação, o que só pode ser pelo órgão competente. E esse ato doloso de improbidade, segundo a linha L, ele é qualificado, não é qualquer improbidade. É improbidade que implicar em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O debate todo está nesse E aí, se é aditivo ou não, ou seja, se tem que se acumular as duas coisas ou não. Se assim for entendido, só teremos, para efeitos da linha L, os casos de improbidade capitulados no artigo 9º da Lei de Improbidade. Como se sabe, a Lei de Improbidade tem um trio de infrações à probidade administrativa. Aqueles em que há enriquecimento do agente, artigo 9º, dolo é aqui indispensável. Aqueles casos em que o erário tem prejuízo, e aqui, por dicção expressa da Lei de Improbidade, não é necessário dolo, mas basta a culpa, por evidente culpa grave. E, por fim, aquelas infrações formais, não é? Como há no direito penal, os crimes formais, em que se abre mão de qualquer resultado e basta apenas a conduta que seja infringente a algum princípio fundamental da administração, e são os casos do artigo 11 da Lei de Improbidade. O Superior Tribunal de Justiça tem como jurisprudência predominante a compreensão de que, para efeitos da linha L, é necessária a lesão ao patrimônio e como também é necessário o enriquecimento do agente. Há vozes dissonantes lá no TSE. O ministro Fachin, por exemplo, é radicalmente contrário a essa exegese. À sua vez, o ministro Alexandre de Moraes propõe uma interpretação mais construtiva. Sustenta ele que esse enriquecimento do agente, a que alude a linha L, não significa necessariamente que tenha de ser do agente público. Pode ser de terceiro. Se paga indevidamente a um terceiro valores que não deveria receber, ele está se enriquecendo à custa do erário. Esta é uma posição que merece a devida reflexão. Mas, seja como for, por ora, e a última decisão do TSE foi de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, por ora, aquela corte entende que, a efeitos da linha L, somente haverá inelegibilidade se estiverem cumulados os dois requisitos:
prejuízo ao erário e enriquecimento do agente. Ou seja, apenas aqueles casos de improbidade do artigo 9º da Lei de Improbidade. Aqui, no caso, teríamos um dos fatos qualificáveis da alínea L, qual seja aquele almoço bancado às custas do erário, que foi objeto de ação de improbidade. E aqui, mais uma vez, e perdão com insistência, aqui é necessária a condenação, não é? Na demanda própria. Neste caso, desse almoço, o que se tem quanto a esse fato é a sua capitulação no artigo 10º da Lei de Improbidade. Ou seja, não haveria enriquecimento do agente, embora se possa raciocinar como o ministro Alexandre, que quem recebeu, seja R$6.000, e para a Fontoura Xavier R$6.000 não é tão pouco assim, quem recebeu isso se enriqueceu indevidamente às custas do erário. Mas há também aqui a incidência da linha G. A linha G. E aqui, novamente, vamos lembrar quanto à linha G. Nós temos tido aqui, enfrentado 3 situações. Aquelas em que o Tribunal de Contas desaprova as contas do agente, do prefeito, mas a Câmara as aprova, as acolhe. E aí, em face da orientação do Supremo, não há o que fazer. Há uma segunda situação, aquela em que o Tribunal de Contas aprova as contas e a Câmara rejeita. Neste caso, temos que ter, e acredito que todos nós já relatamos uma hipótese assim, a maior atenção para os fatos que levaram à rejeição das contas pela Câmara Municipal, num veredito político, né? E se efetivamente eles se enquadrariam naquela irregularidade insanável que fala a linha G. Mas há a terceira situação, que essa é mais veemente, que é a dos autos. O Tribunal de Contas desaprova as contas e a Câmara rejeita as contas. Se somam aqui 2 vereditos desfavoráveis ao agente. Mesmo assim, tem-se que ver quais essas infrações que levaram a Corte de Contas à desaprovação e ao Legislativo Municipal rejeitar as contas do prefeito. E fiz uma análise dos fatos considerados pelo Tribunal de Contas. Então, e me perdoem aqui a maior delonga, e aqui amanhã vou trazer uma hipótese bem diferente dessa, em relação aos fatos que levaram à desaprovação pelo Tribunal de Contas. O subitem 1.1.1 é um atendimento parcial e intempestivo de requisição de documentos. Evidentemente, não implica irregularidade insanável. O subitem 1.2, ausência de informações sobre reforma de moto niveladora. E, igualmente, 1.1.32, informações sobre a instituição do almoxarifado central. Também. 2.1, chamamento público para atualização de registros cadastrais e tal. Também não, né? São mais aqui infrações de cunho formal, a boas normas administrativas, mas que não podem se configurar uma improbidade. E no caso da linha G, quem afere a improbidade é a jurisdição eleitoral. Exatamente por não se reclamar aqui, entre outros motivos, até a propositura de ação de improbidade. Diferentemente da linha L, que reclama a demanda e mais a condenação. Adiante. Item 2.2. Irregularidade nos convites, tal. Subitem, aqui começa a complicar. 2.21. Ausência do número mínimo de licitantes. E no 2.22,
inobservância do prazo mínimo para abertura de propostas. 2.23. Não se discriminou peças de manutenção, ficando prejudicada a liquidação de despesas nos termos dos artigos tais e tais da lei federal. Ou seja, aqui nós já temos uma irregularidade envolvendo licitação. E já, a minha ótica já passa a ser algo mais grave. O mesmo se dá no item 2.3, subitem 3.1. Empresa convidada e não habilitada pertence à Secretaria Municipal da Fazenda. Empresa vencedora não está cadastrada. Falta de manifestação da licitação. Subitem 3.2, descrição imprecisa do objeto de licitação. Subitem 2.33, ausência de planilha de custos do edital de licitação. Subitem 3.4, inobservância do prazo mínimo para abertura de propostas. Item 2.4, novamente, número mínimo de licitações, no convite 15/2010, prazo mínimo para abertura de propostas, não há formalização de ajuste. Item 2.5. Até é de se tolerar, e tenho experiência jurisprudencial sobre isso, a respeito da aquisição fracionada de medicamentos. Por vezes, o agente municipal se vê num brete para atender circunstâncias emergenciais em que ele termina praticando essa irregularidade, fugindo da licitação, mas como forma de adquirir mais imediatamente medicamentos que se ofereçam como indispensáveis ao atendimento da população. Mas aqui, não. O que diz o Tribunal de Contas? Como apontado no processo de contas de 2009, o município continua mantendo uma verdadeira conta corrente junto aos fornecedores. Ou seja, esta infração do item 2.5 é a continuidade de uma conduta infracional. Segue adiante. Adquirindo produtos essenciais de funcionamento da máquina pública de forma direta, sem demonstrar a adequação dos preços praticados. O controle interno emitiu alerta de impropriedade, caracterizada a reiterada violação ao dispositivo tal da Constituição Federal. Então, não se está diante daquela hipótese que se tem tolerado, e mais de uma vez fui relator de situações assim, em que se entende que o administrador, numa situação de premência, para conseguir imediatamente medicamentos que se façam necessários, se vale desse subterfúgio. Não deveria ser assim, mas a realidade, às vezes, se impõe ao administrador, ainda mais nessa área. Né? Item 2.6, contratação direta de prestadores de serviços de transporte escolar sem o devido procedimento licitatório. Sorte que se infere que a ofensa a um princípio básico, que é o da licitação, com todas as suas virtudes republicanas, vem sendo objeto de reiterada infração por parte do recorrido, em mais de um exercício. Com relação à contratação direta do Banrisul, então até se pode entender, às vezes, os vínculos que tem o Banrisul com o poder público local. De sorte, e aqui mais uma vez recorrendo ao primoroso artigo do desembargador Thompson Flores, não é? As ineligibilidades têm cristalino efeito moralizador. E lembra ele, citando Christophe Gettier, numa tradução livre, diz assim: o delicado problema da moralização da via política, em que a lei, a que ele se refere, a lei francesa 93.122,
precisa esses aspectos, através de disposições múltiplas e de valor inegável. Ela contém dispositivos de medidas diversas e, sem dúvidas, promissores a renovar o futuro. E quanto ao objetivo perseguido, a moralização da vida política francesa, que é força a constatar que escândalos políticos financeiros desses últimos anos não eram muito diferentes. A confiança dos cidadãos nos seus representantes e no bom funcionamento da democracia é dependente disso. E, aliás, eu não conhecia essa vertente do nosso senador Thompson Flores. Ele termina com o poeta Tennyson, não é? Que aprendi a apreciar quando tive o prazer de conviver com um dos mais eruditos promotores que conheci, o saudoso Dr. Maurivan Fornari, poeta, que era admirador de Tennyson, de Yeats, Walter Whitman e Eliot. São as minhas raízes irlandesas de muito lá atrás. Exatamente. Desembargador, eu tive a honra de ser colega de aula do desembargador Maurivan. Era uma pessoa extraordinária. O doutor Maurivan foi meu colega de turma, de concurso do Ministério Público e, lamentavelmente, nos deixou muito precocemente. Morreu muito jovem, era de uma capacidade, de uma cultura extraordinária. Foi uma lástima perder. Foi muito bom. Uma vez me deixou assim, presidente, abestalhado, me permita a expressão. Ele estava fazendo um profundo estudo sobre o uso escorreito do ponto e vírgula. Eu mal sei o que é o ponto e vírgula. Ele realmente era um excelente colega de concurso, um dos classificados eu acho que foi o segundo ou terceiro lugar. O primeiro lugar foi a que hoje é desembargadora, Isabel, e realmente foi uma perda lamentável do doutor Maurivan. Eu guardei um parecer dele tão bonito sobre... Houve um ato do delegado aqui que meio que fechou ali o Bonfim, os notívagos do Bonfim, que definiu os náufragos da noite do Bonfim. E numa hora disse que o delegado queria fazer um gueto no Bonfim, com aquela verve, aquela ironia do doutor Maurivan. Mas, olha, com esses dados, então, rogando a devida vênia, eu vejo aqui, sim, irregularidades insanáveis em algo tão delicado como é a observância do procedimento licitatório. E, na obra que sempre reconheço a oportunidade que nos foi fornecida, Código Eleitoral anotado, exatamente a segunda anotação sobre a linha G é que configura ato doloso de ineligibilidade prevista nessa linha a ausência ou dispensa indevida de licitação. De sorte que, com esses fundamentos, estou provendo o recurso interposto pelo Ministério Público e dando parcial provimento dos recursos interpostos pela coligação Aliança Renovação Fontorense e por Paulo César Quevedo, para reformar a sentença e declarar a inelegibilidade de José Flávio Godoy da Rosa. Embora o recorrido seja Godoy, eu tenho parentes Godoy Gomes, da Cachoeira, e seja da Rosa também, né? Não é meu parente, nem por um lado dos Godoy, nem pelo lado dos da Rosa. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação oral de voto. Pois não, desembargador Thompson. Senhor presidente, eu apenas gostaria de cumprimentar o eminente relator pelo seu brilhante voto e agradecer a sua generosa referência a um modesto trabalho que escrevi há muitos anos. Muito obrigado, desembargador. É um trabalho primoroso, presidente, que poderíamos divulgar aqui no nosso TRE. Né? É um dos melhores, o melhor estudo sobre elegibilidades e inelegibilidades. Né? A parte da sua apreciação aprofundada é uma lição, né, de doutrina, né? E termina com Tennyson, né? Não precisa dizer mais nada. Vontade do nosso relator.
vamos solicitar ao doutor Rogério que encaminhe junto ao setor competente uma cópia do artigo da manifestação do colega Thompson Flores para ser publicado na revista do TRE. Será uma honra e vai engrandecer a nossa matéria. Honra é minha. Então, os demais colegas, alguém deseja se manifestar já os votos lançados, todos na linha do desembargador Silvio, por gentileza. Eminente presidente, a minha saudação a Vossa Excelência, aos integrantes da Corte, ao nosso procurador, doutor Pumes, ao doutor Rogério, os funcionários, aqueles que nos ouvem, e ao doutor Edson, que aí está com a sua brilhante sustentação. Mas eu quero cumprimentar o desembargador Armínio e, como desembargador aqui, mas como advogado de formação e de atuação na vida profissional, no lugar do doutor Edson, eu me sentiria muito confortado, não obstante o resultado esperado por ele, com a riqueza de detalhamento e análise efetuada pelo desembargador Armínio. Eu realmente, desembargador Armínio, entrei para cumprimentá-lo pelo detalhamento e pelo quão minuciosa foi a sua análise neste voto, que realmente conforta e engrandece a todos nós, cumprimentando também a sua referência, o desembargador Thompson, pelo trabalho, que evidentemente todos nós, por certo, gostaríamos também de podermos examinar, estudar e nos enriquecermos com esta lição. É um privilégio integrar este tribunal com tão nobres desembargadores que, evidentemente, enriquecem a cultura de todos nós. Era isso, presidente, integralmente com o relator, parabenizando pelo brilhantismo do voto. Muito obrigado. Presidente, não, tem que fazer uma referência ao nosso desembargador Silvio Moraes, com quem tenho aprendido a sua percussência nos seus votos, a análise minuciosa, e não estou aqui trocando elogio, rasgando seda. Quem me conhece sabe que eu sou difícil nisso, né? Talvez, e longe de mim a comparação, eu lembro Robert Peel, né? Peel foi um dos grandes políticos ingleses, mas disse que ele era de difícil trato. Portanto, o elogio que faz a Vossa Excelência sabe que é... E de Israel se aproveitou muito disso, Dr. Thompson. Peel era brilhante, mas dizem eles os modos meio ásperos, né? Então, quando faço esse reconhecimento a Vossa Excelência, não é favor. Não. Muito bem. Bem, então, proclamando o resultado, recurso 060.00.29361, de Fontoura Xavier. Sim. De Fontoura Xavier. A unanimidade deram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e parcial provimento aos recursos interpostos pela coligação Aliança Renovação Fontourense e por Paulo César Quevedo para reformar a sentença quo e declarar a inelegibilidade de José Flávio Godoy da Rosa pela incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, indeferindo seu registro de candidatura para o cargo de prefeito nas eleições de 2020. Indeferida igualmente a chapa majoritária por força da indivisibilidade, forte no artigo 18 da Resolução TSE 23.609. Publicação do acórdão na próxima sessão. Senhor presidente. Pois não. Pois não, doutor. Me permita duas palavras nesse final. Em primeiro lugar, em relação ao bem lançado voto do desembargador Armínio. Embora, obviamente, como defesa, não se concorda com ele em relação ao mérito, mas se tem profundo e extremo respeito em relação à erudição, à qualidade e à capacidade do desembargador Armínio em lançar os seus votos e nas suas decisões. Eu conheço o desembargador Armínio do Tribunal de Justiça do Estado e tenho dito isso, inclusive, a colegas que tenho no desembargador Armínio um farol, sem nenhum demérito aos demais desembargadores daquela corte, mas o desembargador Armínio tem sido um paradigma
no sentido da sua erudição, mas não apenas na erudição argumentativa, mas sim na sua extrema inteligência e capacidade nas decisões e nos rumos que tem dado nas decisões que tem proferido naquela corte no Tribunal de Justiça. Portanto, há muito tempo já tem a nossa admiração. Em segundo lugar, excelências, acredito que esse causídico participa pela última vez neste ano de julgamentos desse Tribunal Regional Eleitoral. Então, me permito saudar a todos, desejar a todas as vossas excelências, a todos os servidores do tribunal, ao Ministério Público, enfim, aos próprios colegas que acompanharam todo esse ano, que acredito que para muitos de nós será mantido na lembrança, mas não com saudade, não é? Mas temos que manter as lembranças até para que a própria comunidade, a própria humanidade possa corrigir os erros que nos levaram a chegar a este ponto e que em 2021 possamos ter um ano muito melhor, olhando para trás pelo retrovisor e tendo lembranças e podendo corrigir aquilo que eventualmente cabe a cada um de nós. Por isso, excelências, desejo a todos vossas excelências, aos seus familiares, amigos, um profícuo final de ano, um Feliz Natal, um 2021 melhor do que esse, a todas vossas excelências e seus familiares. Da minha parte, muito obrigado e quero elogiar a atuação dessa corte em nome do presidente Vilarinho, que tem, dentro das participações que eu tenho feito, tenho visto a sua elogiável e competentemente técnica, sem deixar de ser gentil, afável e cordial nas questões que lhe cabem. Então, parabéns e desejo a todos, mais uma vez, um bom final de ano e uma boa virada para o ano que vem, que seja muito melhor do que esse que se encerra. Muito obrigado, excelências. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Edson. Lhe cumprimento pelo seu trabalho e agradeço em nome da Corte as felicitações, retribuindo também ao senhor e à sua família. E em relação às referências que Vossa Excelência fez ao desembargador Armínio, sou testemunha delas e realmente este é um consenso no Tribunal de Justiça do Estado. Então, essa corte aqui também se regozija pela participação do desembargador Armínio aqui, junto com os demais colegas, formando essa jurisdição eleitoral. Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para o senhor. Se permite? Claro. Primeiro, eu queria estender ao doutor Edson um agradecimento, ela foi muito gentil, e que ele leve um abraço à doutora Maritana, que estava com a formatura da filha, não é? E esse é um momento de realização para qualquer mãe, qualquer pai, né? Ver seus filhos seguirem o melhor rumo possível e se realizarem, não é? E quanto aos elogios a mim destinados, eu vou contar uma história que me aconteceu com o desembargador Daelo, que eu tinha uma relação quase que fraternal. E isso levava, claro, a debates, às vezes, mais acalorados, né? Tipo de coisa entre pai e filho. E uma vez ele me disse, tu pensas que é gênio, né? Mas tu é genioso. É isso, tu é genioso. O Daelo, que foi meu professor na faculdade, realmente era uma pessoa extraordinária. E de uma sensibilidade e de uma humanidade realmente extraordinária e ímpar. Uma pessoa extraordinária e um magistrado exemplar. Até o final da vida ele estava envolvido nessas obras assistenciais. Era uma coisa impressionante. Uma vez, rapidamente, eu encontrei, a minha esposa é de Caxias, estava vindo de Caxias, e eu fui buscar lá na rodoviária, ela tinha ido de ônibus, e na rodoviária encontrei o desembargador Daelo. E ele estava também chegando do interior do estado, de ônibus, né? Tinha ido de ônibus, chegando porque tinha ido lá participar de um evento filantrópico. Quer dizer, esse era realmente o sentido humanitário do desembargador Daelo, era um exemplo para todos. Se me permite, a Escola da Juiz foi fundada por ele. Até uma sugestão aqui de um magistrado de outra corte. O nome dessa escola deveria ser
desembargador Daiello, que, inclusive, esse exemplo frutificou para o Brasil inteiro. Era um homem excepcional. Foi o grande criador da escola das júris. O desembargador Thompson, inclusive, ele colocou dinheiro dele no prédio da escola. E, olha aí. Não, e o prédio da escola, foi proposição minha, se chama Desembargador Cristóvão Daiello Moreira. Isso eu não sabia. Para nós é rara exceção, né? Nós temos umas coisas de gaúcho, assim, constrangimentos, assim. Nós temos lá já o plenário Pedro Soares Munhoz, foi uma exceção. Depois, quando propus e consegui que o memorial ganhasse o nome do desembargador Donato Senin, quem conheceu o desembargador Donato é uma figura por todos os sentidos admirável. Olha que teve algumas resistências, até tentativas de diminuir a placa com o nome do desembargador Daiello, esse tipo de coisa assim, né? E agora nós vamos ter o anexo com o nome do ministro Rui Rosário de Aguiar. Perfeito. Justíssima homenagem. Perfeito. Colega... Mas é uma resistência no tribunal, né? De Foz, no interior, eu sei que tem, de Passo Fundo, que tem o nome do Dr. Silvio Algarve, e agora eu acho que Taquara, desembargador Vilarinho, com o nome do desembargador Cleonir Ságia. Sim, Cleomira também. Mas há outros, por exemplo, quem conhece ali, eu não sei se é Santa Rosa, que ainda tem a cadeira do desembargador Alaor Terra. O desembargador Alaor marcou ali, não é? Também foi meu professor. Sim. Fantástico. E parece que guarda, não sei se é Santa Rosa ou por ali, onde ele foi juiz, e tinha, pelo menos, a cadeira do tempo do desembargador Alaor. Mas teríamos que quebrar essa resistência, né, e reconhecer. Eu consegui homenagear o grande Carlos Maximiliano. Pois é. Não tem um nome de rua, meu caro desembargador, no Rio Grande do Sul, homenageando ele. Pois é. E as instituições não são os prédios, não são os materiais, mas são as pessoas que as compuseram. Exatamente. Temos que sempre olhar. Alaor, já que Vossa Excelência falou, era uma figura acima do tempo. Ele tinha preocupações ecológicas. E eu me lembro que eu era juiz em Guaíba e ele era o corregedor-geral. E se ia instalar a segunda vara, se criar a segunda vara de Guaíba. E ele, como corregedor-geral, então foi lá examinar o foro e tal, as instalações. E foi de ônibus. Não usou o carro oficial exatamente para não queimar combustível, não é? E com preocupações ecológicas. Só que estava chovendo. Outros tempos, desembargador Armínio, outros tempos. Eu estou lá no meu gabinete, mas assessor, estou no meu gabinete e vem lá o funcionário, lá, avisa, olha, foi bem assim, tem um velho todo molhado dizendo que é o corregedor-geral. É o corregedor-geral, sim. Era o desembargador Araújo, com o seu guarda-chuvinha ali, não é? E depois, para convencê-lo a voltar, uma chuva desgraçada, a voltar de carro para Porto Alegre, eu tive que convencê-lo, e tinha mesmo um veículo da prefeitura, do município de Guaíba, que ia voltar, ia levar alguém em Porto Alegre. Olha, desembargador Alaor, pelo menos o senhor justifica mais o uso desse veículo. Só assim para convencê-lo. E era por preocupações ecológicas. Naquela época, estamos falando de 1980. Desembargador Armínio, o colega falando sobre questões ecológicas daquela época me faz lembrar a Beauregard e o quanto, na época, era ativa e combativa a questão da Beauregard com seus efeitos. Era um debate fantástico. Na época, tinha o Lutzenberg, que era o grande defensor aí do meio ambiente, e era uma briga ferrenha para o Beauregard. Quem passou por Guaíba sabe disso. A Excelência, mais ou menos, pegava ali em Tapos, chegava a pegar os ares da Beauregard. Como porto-alegrense, dava para a gente sentir bem os efeitos. Os efeitos não há. Bem, colegas, então, prosseguindo nossos julgamentos, já encerradas os pedidos de preferência e sustentação oral. Presidente,
Eu acho que só faltou o senhor concluir esse julgamento, né? Lendo ali, eu acho que... Opa! A leitura... Não, ele já leu, já proclamou. Ah, já leu? Perdão. Não, eu acho que ele já proclamou, sim. Começamos a conversar. Bem, então eu, tendo o eminente relator já proferido seu voto, e os colegas se manifestaram, o desembargador Thompson Flores se manifestou, o desembargador Silvio, alguém mais deseja fazer qualquer manifestação de voto? Em não havendo, então, vamos publicar o resultado. Recurso 060-029361, de Fontoura Xavier. A unanimidade deram... Mas eu tenho a impressão que eu já tinha promulgado o resultado, não, doutor Rogério? Já, né? Desculpe, eu pensei, eu me equivoquei, me perdoe. Eu me equivoquei. Quando eu fui ver o resultado, eu me lembrei que eu já tinha promulgado. Já, né, doutor Rogério? Já estando... Perfeitamente. Então, vamos passar ao próximo julgamento. Colegas, agora nós temos todos os julgamentos do 6, do próximo, que é o 6º, até o 11º. Todos eles são, segundo consta aqui na rede, unânimes e na mesma linha do parecer do Ministério Público. Eu consulto aos colegas se desejam fazer a votação individual ou se podemos só proclamar o resultado nos termos do sistema que viemos adotando. Doutor José Osmar Pumes, se qualquer dos recursos seguintes, subsequentes, Vossa Excelência quiser qualquer intervenção, basta se manifestar que faremos o destaque, assim como todos eminentes colegas e os respectivos relatores. Então, a qualquer momento, o colega que desejar ou o Ministério Público poderá interromper para fazer o destaque do julgamento individual. Obrigado, senhor. Então, o próximo é o recurso 060-045644 de Passa 7. A unanimidade julgaram prejudicado o recurso. Recurso 060-036339, de Encantado, RS. Relatoria aqui do desembargador Silvio Moraes. O anterior era o recurso 060-045644, relatoria do desembargador Armínio da Rosa. Agora, então, é o recurso 060-036339, relatoria do desembargador Silvio Moraes, procedência de Encantado. A unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. O Ministério Público havia se manifestado na mesma linha do voto do relator, assim como os demais. O próximo é o recurso 060-035902, também de Encantado, relatoria do desembargador Silvio Moraes, e a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. O próximo é o mandado de segurança número 060-054969, de procedência Santa Maria, relatoria do desembargador Gerson Fischmann. A unanimidade confirmaram a liminar deferida e concederam a segurança em caráter definitivo. Prestação de contas 060-03-26540, de Porto Alegre. Relatoria do desembargador Gustavo Diefenteller. A unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Recurso 060-07-2310, procedência Taquara, relatoria desembargador Thompson Flores. A unanimidade julgaram prejudicado o apelo por perda superveniente do interesse recursal. E, por fim, o mandado de segurança 060-0550-54, procedência Panambi, relatoria do desembargador Amadeu Butelli. A unanimidade confirmaram o pedido liminar deferido, confirmaram a liminar
e concederam a segurança. Bem, colegas, hoje nós não temos acórdãos para publicar, resta então somente anunciar a próxima e última sessão do ano, amanhã, sexta-feira, 18 de dezembro, às 14 horas. Então, amanhã, nossa última sessão do ano. Agradeço hoje a contribuição, a participação de todos nesta sessão e desejo a todos um ótimo trabalho e um bom dia. E a nossa assistência também um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Senhor presidente? Pois não, doutor. Para encerrar, não, considerando que hoje também é a última sessão de que eu participo no ano, que amanhã estará presente o doutor Fábio, então eu gostaria de aproveitar também para desejar a todos os senhores um ótimo final de ano, um 2021 melhor que o 2020, extensivo a todos os seus entes queridos, todos os seus familiares, doutor Rogério Vargas também, especialmente, transmita aos demais servidores dessa casa um feliz ano novo, um feliz final de ano, feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo, com muita saúde, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Pumes. Obrigado. Agradeço em meu nome, os colegas, vocês vão se manifestar, agradeço também em nome dos colegas que não se manifestarem e cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho desenvolvido neste ano de 2020 e retribuímos as felicitações, desejando ao senhor e à sua família um excelente Natal e um excelente ano de 2021. Se algum dos colegas quiser se manifestar, já... Então, colegas, até amanhã, então, 18 de dezembro, às 14 horas, para a nossa última sessão. Bom dia a todos. Bom dia.